a luz, né, nos envolvendo, que a gente consiga, através do estudo hoje, da reflexão, né, sair daqui bem melhor. Porque quando a gente chegou, levando essa vibração, essa energia junto de nós, que é maravilhosa, né, essa energia, essa luz que a gente vem sempre aqui buscar. A gente fica feliz com a presença de todos, muito feliz mesmo, vocês vindo novamente à nossa casa, nosso irmão vindo pela primeira vez, as nossas crianças da evangelização, que maravilha, né? Então é uma alegria muito grande. Então a gente fica muito feliz. Eu gostaria de dar um recado. Vocês já viram que a gente tem um cesto aqui fora, a gente está fazendo uma campanha do quilo. Essa campanha do quilo é para atender, tá, uma instituição espírita lá no Gradim, que é o grupo de apoio ao menor, e eles têm uma creche que atende 120 crianças. E tem muita necessidade, que a gente já colocou ali no mural, ali atrás, tá, do lado de fora. Então, quem puder dar uma olhadinha aqui e trazer alguma coisa, quando estiver passando lá no mercado, na prateleira, aquela coisa que você gosta, da marca que você gosta, mas, né, aquela boa que você gosta de comprar, trazer para as nossas crianças, que a gente faz essa doação mensal. Então a gente fica muito feliz, tá, de poder ajudar. Não é o contrário, né? Olha, a pessoa está precisando, nós é que estamos precisando ajudar. Então é com muita alegria que mais uma vez a gente está nessa casa abençoada, e na noite de hoje a gente vai falar sobre obsessão, nosso irmão Éder, né? Mas antes disso a gente vai passar a palavra para a nossa irmã Cláudia, que vai fazer a página e a prece da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, do livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Então vamos nos preparar já com o pensamento em Jesus, rogando a esse irmão maior o amparo e a proteção, e o pensamento também sempre em gratidão. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ampara, Senhor, a todos os irmãos aqui presentes, Jesus, a todos que vieram em busca do conforto, do esclarecimento, que possam receber, Senhor, tudo o que vieram buscar. Fortaleça o caminho e o pensamento no bem. Dê força, Jesus, para que consiga combater os maus pensamentos, as más ideias, os maus conselhos. Senhor, te pedimos pelo nosso irmão Éder, que irá fazer o estudo da noite de hoje, que possamos, Senhor Jesus, sair daqui mais fortalecidos e tentar sempre, Senhor, praticar tudo que aprendemos nessa casa que nos acolhe com tanto carinho. Agradecemos a presença dos amigos espirituais, nossos mentores espiritual em particular. Muito obrigada por tudo, por todo o amparo, toda a proteção, toda a intuição. E assim, Senhor, te pedimos, também pelos irmãos cujos nomes se encontram nos livros, encarnados e desencarnados, que possam receber todo o amparo, a visita dos amigos espirituais em seus lares, onde estiverem, que sejam amparados, Senhor, em teu nome. E te pedimos, Senhor Jesus, mais uma vez a permissão para dar continuidade aos trabalhos dessa noite.
Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, boa noite, que a paz de Deus esteja em nossos corações. Nós ficamos muito felizes, né, vendo toda quarta o salão repleto, né, graças a Deus, né, a casa vem crescendo nesses 14 anos, né, que a gente está aqui no Gen Pequeno, com muito amor, com muita caridade, passando por diversos desafios, mas mantendo a família SEAC unida, né, sempre. Bem, meus irmãos, o tema de hoje escolhido pela nossa área doutrinária foi como atuam os obsessores. Né? É um tema muito atual, né? E nós vamos estudar isso à luz da doutrina espírita. Né? Como o espiritismo trata essa temática da obsessão. Segundo Allan Kardec, o termo obsessão significa ação persistente e maléfica que um espírito faz sobre outro espírito, encarnado ou desencarnado. Então nós temos casos de obsessão, tanto de um encarnado para um desencarnado, quanto de um desencarnado para um encarnado, de desencarnado para desencarnado e encarnado para encarnado. Então esse que vem... olha esse processo tão complexo, né, da questão da obsessão. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta como se os espíritos influenciam em nossas vidas e em nossos atos. E os espíritos superiores respondem, muito mais do que imaginais. De tão ordinários são eles que vos conduzem. Então, segundo a doutrina espírita, a maior parte dos nossos pensamentos não são nossos. Muitas vezes são o quê? Jogados ali na situação do nosso dia a dia. E nós vemos isso nas irritações que surgem do nada, às vezes no trânsito, no ônibus, em qualquer lugar. Alguém esbarra em você e dá aquela vontade de dar um bufetão na pessoa, de bater na pessoa, mas eu não sou assim. E por que veio essa irritabilidade do nada? Né? Como é que surgiu essa irritabilidade? Há pessoas que atrás de um volante de um carro, no trânsito, se transformam em verdadeiros monstros. A pessoa, amor de pessoa, fora do carro. Ela entrou dentro do carro, ela se transforma. No lar, a mesma coisa. Do nada vem aquela irritação, a pessoa começa a criar situações, implicâncias que surgem do nada, entre aspas, né? E quando você vê, o caos se instala na sua vida e na sua família. Então, segundo o Livro dos Espíritos, são eles que nos conduzem. Está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Aqui, ó. A sua influência é maior do que supondes, de tão ordinários são eles que vos dirigem. Por isso que Jesus nos pede sempre, vigiai e orai. Jesus não fala orai e vigiai, ele pede vigilância em primeiro lugar e depois a oração. Primeiro precisamos vigiar os nossos pensamentos e os nossos atos. E depois orar para reforçar essa vigilância. O Cristo já nos concitava isso há mais de 2000 anos atrás. E está aqui, né? O que é a obsessão? É essa perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito, que fica fixado nessa ideia. Então, às vezes, vem aquela ideia da pessoa cometer um suicídio, ou aquela ideia da pessoa cometer um crime, aquilo fica fixado na cabeça dela. Ou então vem uma ideia que ela precisa, não tem que ser rico de qualquer jeito, e aquilo fica batendo. Ou uma ideia de baixa estima, você é feio, você nunca vai conseguir nada na sua vida. E aquilo fica martelando a pessoa. 24 horas, ela fica se fixando naquela ideia. Qualquer projeto que ela se aventure, vem a ideia, não vai dar certo.
qualquer projeto futuro, de estudo, de evolução, que ela tente fazer, vem aquela ideia na cabeça dela, você não é capaz. Para que você vai tentar, se você não é capaz? Você é muito feio, você é muito feia, você nunca vai ter ninguém na sua vida. E essas ideias, elas vão aos poucos se fixando na mente dos encarnados, que somos nós, cada um de nós. E a pessoa compra essa ideia negativa e ela acaba sofrendo um processo de obsessão, porque tudo que ela faz dá errado. E ela não sabe por quê, mas a ideia, não, você está muito gordo, você está muito gorda. E aí a pessoa vai criando transtornos mentais com essas ideias que são fixadas na mente da pessoa. Por isso que Jesus sempre nos pedia, vigiai e orai. Né? Olha o poder da oração, o poder da vigilância. Vem o pensamento negativo, combata com o pensamento positivo. Você é feio, eu não acho. Está tudo na minha cabeça. Você é ignorante, você não serve para estudar, não. Eu não acho, eu gosto de estudar. E vamos combatendo. Mas, acima de tudo, com a mudança da nossa atitude perante a vida. Nós precisamos modificar a nossa faixa de pensamento. Confiança. A obsessão só se instala porque nós permitimos essa instalação. Se nós mudarmos a nossa atitude perante o próximo e, acima de tudo, perante nós mesmos, demonstrarmos que nós estamos dispostos a melhorar as nossas atitudes, nós vamos começar a vibrar em outro padrão, em outra faixa vibratória. E eu vou me desconectar dessa onda mental negativa. Aqui, ó. Kardec diz o que, ó? Trata-se, o que é obsessão para Kardec? Do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Não são todos, certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, questão 237. Os bons espíritos, quando se aproximam de nós, só trazem o bem. Os maus é que nos constrangem. Quando nós permitimos, aqui ó, certas pessoas. Como está a nossa alimentação mental? O nosso hálito mental? Como está? Eu acordo de manhã, já ligo a televisão na desgraça. Né? Então vou lá, ligo para ver as notícias do dia. Aí a gente liga, é aquela enxurrada de sangue, de manhã cedinho. Então já saio de casa nervoso para o trabalho. Por quê? Eu estou engolindo o quê? O lixo mental que a televisão está jogando para mim. Aí na hora do almoço, café da manhã, eu já engoli o lixo mental todinho. Né? Já começa a vibrar negativamente, porque eu já saio com medo de casa. Já pensou o que pode acontecer comigo no trânsito, dentro do ônibus, indo para o trabalho? Né? Na hora do almoço, eu ligo também a televisão, naqueles canais maravilhosos, né? De assassinato, de morte. E eu estou almoçando, me alimentando das questões materiais e engolindo o lixo mental de novo. Eu já saí de manhã nervoso, porque eu vi um monte de coisa ruim na televisão. Na hora do almoço eu reforço esse pensamento negativo e tudo bem. Aí está na hora de ir embora, né? Chego em casa por volta de 6 e pouco, exatamente o horário dos programas policiais. Ligo novamente a televisão. Eu já reforcei meu hálito mental de manhã, ouvindo desgraças, na hora do almoço e agora de tarde. De tarde, 6 horas da tarde, eu estou conectado naqueles canais de violência. E aí, não satisfeito, eu vou jantar. Ligo também no noticiário, né? Para reforçar tudo aquilo que eu já vi durante o dia. E não satisfeito, ainda tem o Jornal das 10. Que eu ligo também para dar o reforço final. Como é que eu vou dormir, meus irmãos? Minhas irmãs? Como é que fica a minha cabeça? Quem eu estou atraindo para o meu lado? Só vendo desgraça. E aí eu digo, eu não tenho tempo para ler. Como que eu vou ter tempo se eu fico conectado, vendo desgraças, violência, terrorismo? Como que eu vou
ler coisas boas, coisas positivas? Como eu vou me conectar com Deus e me desconectar do mundo se eu vivo nessa viciação, nessa conectividade do negativo? É isso que Kardec nos diz sobre certas pessoas, não generalizou. Porque tem muitas pessoas que utilizam esses horários, esse tempo, para pensamentos positivos, oração, programas que vão me ajudar na minha evolução intelectual, moral, e não fico me conectando no que a grande massa da população fica conectada. E ele continua aqui, ó. A ação dos bons espíritos sobre alguém nunca é obsessão, porque é sempre benéfica e não dominadora, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, segundo a doutrina espírita, os católicos dizem que nós temos anjos guardiões. O espiritismo diz que nós temos espíritos protetores. Então, cada um de nós tem o seu espírito protetor. Mas ele se afasta quando nós perdemos a conexão com ele. Então, quando a gente perde o nosso Wi-Fi, a gente se desconecta dos nossos espíritos protetores. E o que eles fazem? Respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, eles se afastam. Eles ficam de longe, porque eu estou vibrando em UHF, eles estão em VHF, usando uma comparação dos canais de televisão. Então, se ele está na TV fechada, eu estou na TV aberta, quando que nós vamos nos falar? Nunca. Pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos negativos, eu vou vibrando nessa faixa negativa. Quando eu me proponho a oração, a meditação, conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, Sócrates já dizia isso. E Santo Agostinho reafirmou isso quando dizia que no final do dia, ao dormir, ele se deitava e repensava o seu dia de trabalho. Quantas pessoas ele havia ajudado, quantas pessoas ele havia magoado, o que ele poderia fazer para melhorar. Ele fazia uma verdadeira catarse, Santo Agostinho. Será que nós fazemos isso? Nós meditamos, tiramos 5 minutos do nosso dia para refletirmos, mas não dá, porque nós estamos conectados na negatividade. Quando nós nos conectamos com os bons espíritos, a pessoa pode se conectar com Deus. Jesus já ensinava isso. Se queres falar com Deus, entra no teu quarto, fechada a porta, ora a vosso Pai que está nos céus. E ele ensina o Pai Nosso. Não é isso? Ensinando que não existe intermediário entre nós, as criaturas, e o Criador. Mas nós fazemos o Pai Nosso, nós oramos, nós agradecemos pelo dia que está se iniciando ao acordarmos de manhã, ou só abrimos os olhos e vamos maquinalmente, como robôs, realizarmos a nossa rotina até o nosso ambiente de trabalho. Nós só oramos nos momentos de aflição. Por que não orarmos também nos momentos de alegria? Quando tudo está dando certo na nossa vida, quando estamos por cima da roda gigante, lembramos de agradecer ou só dizemos assim, como eu sou competente, né? Como eu tenho sorte, como eu conquistei as coisas com a minha esperteza. E aí quando a gente começa a descer na roda gigante da vida e passamos por baixo dessa roda gigante, que é o momento da dor, do sofrimento, do abandono, do desemprego, aí nós lembramos de orar. Porque apanhamos, estamos apanhando, dói, e quem não vem pelo amor, vem pela dor, infelizmente, que é a maioria de nós, que chega e procura a casa espírita e procura a religião, pela dor, pelo sofrimento. Mas se nós nos conectarmos com os bons espíritos, nós saímos sempre numa faixa elevada de pensamento. E os maus espíritos, que segundo a doutrina espírita, muitas vezes são as nossas vítimas de encarnações pregressas, que voltam para nos cobrar, porque não dá para reencarnar todo mundo na mesma família. Imagina, se eu fiz 100 inimigos, né, prejudiquei 100 pessoas. Imagina se eu tivesse uma família que todos eles reencarnassem juntos. A gente ia se matar, todos. Todos nós. Nunca ia ter paz. Então, vamos pegar dos 100, pega 5, reencarna na família. Bota um como primo, irmão,
né? Aquele irmão que não é seu amigo, é seu inimigo, bota como um pai, aquele pai rigoroso, está ali para aprender a amar. E aí vem a misericórdia de Deus. Porque não existe céu e inferno. Isso não existe. São estados da alma. Estados da alma. A misericórdia de Deus é tão grande através da reencarnação que faz com que os nossos inimigos retornem ao nosso meio como parentes, como pessoas que vão ser amadas, queridas. E a meta é o quê? Transformar inimigos em amigos através do processo da reencarnação, do processo de reparação. Então, quando aprendemos a nos conectar com os bons espíritos, a ação deles é o quê? Benéfica, não é dominadora. Eles vão jogar boas inspirações. Aguarde mais um pouco. Às vezes a pessoa está naquele desespero. Não aguento mais essa vida, e vem aquela voz, né? Aguarde mais um pouco. Isso também passa. E aí você se levanta daquele estado de perturbação e você aguarda até outro dia. A solução chega no outro dia. E a solução chega no outro dia. Por uma única oração, você consegue se conectar. E quem é o obsessor? Né? Essa figura aqui mitológica, né? Com chifre, com rabo, que eles pregam, né? Essa figura mitológica, quem verdadeiramente é o obsessor? Está aqui, ó. O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz. Dominado pela ideia fixa, possessiva, né? De vingar-se, esquece-se de todo o mais e passa a viver em função daquele que é o alvo dos seus planos. Então há vários relatos, pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Pereira Franco, as obras psicografadas, de espíritos que em vidas passadas foram totalmente prejudicados, tiveram as suas vidas destroçadas, tragédias aconteceram e aquela revolta, eles morrem naquela revolta e vão atrás daqueles que os prejudicaram. Então, na realidade, ele é infeliz e é enfermo, porque ele parou a vida dele para perseguir o próximo. Já viram novela, né? Que tem a vingança, né? Tem até uma novela muito antiga que a atriz, ela roubaram, né, tudo da família dela e ela volta para a cidade já adulta, ninguém lembrava dela, e ela entra naquela família que havia roubado todos os seus bens para poder se vingar. Seduz o filho do homem que tinha destruído a vida do seu pai, que era muito rico, e ela casa, entra na família e ela começa a se vingar de cada um daqueles que haviam prejudicado a sua família. É a mesma coisa, ela para de viver para se dedicar à vingança. Assim são esses irmãos, dignos de pena. Porque geralmente na nossa vida, quando nós descobrimos que estamos passando por um processo obsessivo, a gente só pede a Deus: Senhor, tira daqui, afasta de mim, Senhor. Mas a gente não se preocupa, que deveríamos pedir: Senhor, mantenha ele do meu lado, vendo os meus exemplos, para que ele se torne meu amigo, vendo a minha mudança de comportamento. Que através dos meus exemplos eu possa conquistar o perdão desse que eu prejudiquei, mas não lembro, mas que prejudiquei. Então, um dos fatores para a melhora do processo de obsessão é encarar esses irmãos enfermos como pessoas o quê? Dignas da nossa comiseração e do nosso pedido de perdão. Então, se algum de nós está passando por um momento difícil, nas nossas preces, envolvamos também esses irmãos desencarnados. Peçamos perdão a esses irmãos que prejudicamos no passado. Porque eles são o quê? Enfermos. E acima de tudo, infelizes, que eles pararam as suas vidas para ficar perseguidos. É muito triste isso. Então, o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, que vem substituir André Luiz nas notícias do mundo espiritual, através do Divaldo Franco, ele diz o seguinte, ó: somente há obsidiados porque há endividados espirituais. Se ninguém aqui tivesse devendo nada no passado, não haveria obsessão.
Se nós prejudicamos em vida ainda, lembrando do irmão, peçamos perdão. Peçamos perdão. Porque, infelizmente, muitas pessoas carregam isso até o túmulo. Com ódio, com raiva, com rancor. Pessoas que não se perdoam, não perdoam o próprio familiar. Mas Éder, se eu for lá falar com ele, ele é capaz de me bater. Peça perdão a Deus. Eleve as suas orações a Deus. Se houver possibilidade de conversar, converse. Se ele não quer nem olhar para a sua cara, não tem problema, você fez a sua parte. Você está tentando ser uma pessoa melhor. Se ele não quer te perdoar, a responsabilidade é dele. Passou a bola para ele. Você está fazendo o seu melhor. Isso é que importa. Então, o que é? Há obsidiados porque há endividados. E aqui nós vamos entrar aqui no processo obsessivo, né? Que é o tema do estudo da noite de hoje. O processo obsessivo se caracteriza pela ação do obsessor sobre o obsidiado, que aproveita a menor oportunidade para atingir a pessoa visada. Então, às vezes, ele quer prejudicar uma pessoa porque ela frequenta a casa espírita, porque ela está procurando ser boa, ele não consegue atingir porque ela está vibrando numa faixa superior. Ele vai aonde? Na família. Vai no filho, vai no marido, vai na esposa que não compreende, vai no cachorro de casa, no animalzinho, que é aquela doença, faz tudo para atrapalhar o progresso da pessoa. Então, nesse momento, é que a gente deve firmar o nosso pensamento e continuarmos cada vez mais firmes. E aí vem a doença, os imprevistos, engarrafamentos, temporal, tudo no dia da reunião, da pessoa não vir. Tudo. Vou fazer o culto do Evangelho no lar, semanal. No horário do culto chega a visita para atrapalhar. Então a gente orienta que se coloque o horário mais tarde, 10 horas da noite. Quem é que vai visitar o outro 10 horas da noite, né? Se coloca no horário desse. E se porventura chegar gente nesse horário, convide para participar do culto. Para participar do culto. Que é aquele momento que a gente está se conectando, nos protegendo o nosso lar. E está aqui, ó. Kardec ele classifica, né, a obsessão em 3 níveis. Obsessão simples, está lá no Livro dos Espíritos, fascinação e subjugação. A obsessão simples, tá? Nossa casa tem estudos sobre isso, inclusive, que nós estudamos, ela vem aquela ideiazinha boba na nossa cabeça, né? Ah, eu quero ler uma obra edificante. Aí você começa a ler e vem aquela ideia, nossa, vai ter jogo do Flamengo hoje. Tem mesmo. E tem mesmo nessa casa. Aí a pessoa vai, ó, obsessor. Aí a pessoa vai e não vou ler isso não, vou ligar a televisão para ver um futebolzinho, né? E ela deixa a leitura bem simples, olha, desconectou a mente. A pessoa iria ler uma obra para o seu engrandecimento moral e de repente vem aquela ideia. Não, saiu do foco. Olha, vai ver o futebol, vai ver a novela agora, você está perdendo o capítulo da novela. Bem leve, ó. A pessoa capta essa ideia e deixa de lado. Ponto para o obsessor. É isso? Então vamos lá. Fascinação. Já é um nível pior de obsessão. Na fascinação, a pessoa está fascinada. Por mais que ela esteja cometendo atos falhos, ela não acredita que está cometendo. Então você pode chegar com a pessoa, conversar com ela, olha, você está criando situações constrangedoras. Mas a pessoa não vai entender. Ela não vai aceitar. Porque ela está fascinada. Então vem aqueles pensamentos de grandeza, né? Se você está se esforçando no trabalho do bem, outro vai dizer, olha, as pessoas têm inveja de você mentalmente. Tá vendo aí, ó? Meres, você é o suprassumo da assistência social. Quem está te criticando é porque está com inveja de você, Meres. E a Meres vai comprar essa ideia. E aí a Meres vai ser dona do pedaço, vai criar constrangimentos do trabalho no bem. Por quê? Ela comprou essa ideia e vai se achando, né? Se achando. Tem muitas pessoas que entram nesse processo de fascinação aqui, tá tão grande e vai piorando cada vez mais até chegar à subjugação. A subjugação é um dos mais graves, porque a pessoa já não tem domínio sobre o seu livre-arbítrio. Nós tivemos casos assim
quando nós distribuíamos sopa aos pobres ali na Praça do Zé Garoto. Nós vimos uma cena de um irmão em situação de rua que ele andava se batendo na rua. Então ele dava cada murro na própria face, que era uma coisa assim absurda. Eram murros e mais murros na própria face. E aí nós fizemos uma reunião lá na outra casa que frequentávamos, e a entidade que causava isso no irmão foi lá. E disse que ele havia prejudicado ela para se vingar. Ela fazia com que ele se batesse, esmurrasse a própria cara, de quebrar o nariz. Ele batia tão forte no próprio rosto que ele quebrou o próprio nariz. Então isso é a subjugação. O espírito, ele localiza aquela pessoa e ele vai em cima. Então é um processo muito difícil, mas tem tratamento, tá? Pode chegar a consequências materiais, inclusive, fazendo com que a pessoa se torne louca. Começa com o processo espiritual e termina com o processo material, se não houver tratamento. Então nós vamos observar aqui nessa obra, Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o caso de Leonel, que é um espírito obsessor, tá? Em que o Silas e o André Luiz vão até uma casa em que um jovem chamado Luiz estava sendo obsediado pelos espíritos dos seus dois tios que haviam desencarnado. Aí você fica assim, né? Quem não leu a história, né? Mas por que os próprios tios estão querendo o mal do sobrinho? Porque o pai desse rapaz matou os tios para poder pegar a herança. Olha que história de novela mexicana. Então eles estavam se vingando no filho o que o pai havia feito, que já havia desencarnado. Não localizaram o pai, vamos nos vingar do jovem. Então o Silas e o André Luiz, eles vão conversar com esse Leonel. Vão lá, não se identificam que são espíritos superiores, entram naquela ambiência. E é o primeiro relato na literatura espírita de um obsessor explicando o processo da obsessão. Olha que coisa fantástica. Nessa obra, o obsessor dá uma aula, como ele consegue obsediar a pessoa. Então ele diz assim, é tão importante que eu vou ler exatamente o trecho que ele diz. Todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas. O que são desejos imediatistas, né? Ir ao banheiro, beber uma água, almoçar, são desejos que vêm durante o nosso dia. Não é isso? Vou me levantar, vou ao banheiro, vou almoçar, vou tomar café da manhã, vou dar uma espreguiçada. São desejos imediatistas, né? Em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Então, além desse, nós temos um desejo central. No caso do Luiz, que era obsediado, qual que era o desejo central dele? Ele queria ser muito rico. Ele queria acumular muitas terras. Então ele sonhava, ele já era fazendeiro, ele sonhava em comprar o terreno do vizinho, em adquirir as terras do vizinho, num preço bem bacana. Então esse era o desejo íntimo dele. E exatamente ali, na cobiça, na usura desse desejo, que esse obsessor estava atuando. E ele continua dizendo, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. É fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Quem diz isso é um obsessor. Observem isso. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, observem, o obsessor se propõe a retificar a pessoa, corrigir ou punir aquela pessoa. É assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes,
robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então eu tenho um desejo de usura, de riqueza, acima de tudo. Então o que acontece? Eu começo a vibrar nessa faixa. Ah, porque fulano tem, eu quero ter também. O desejo dele. Porque ele inveja o outro, ele não admira, ele inveja, ele quer ter mais do que o outro tem. O que ele faz? Ele começa a se fixar, no íntimo dele ele tem essa fixação. Então ele se conecta com essas entidades. O que elas vão fazer? Vão alimentar nele cada vez mais essa necessidade, essa inveja da pessoa acabar entrando em desespero, porque eles vão alimentando cada vez mais isso nela. O outro tem uma fixação sexual, então isso é alimentado mentalmente na pessoa, o seu desejo mais íntimo. Então ele sonha com determinadas situações, os quadros mentais são jogados para ele, aparece aquele desejo na frente dele, na rua, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Isso é alimentado por essas entidades, porque no nosso íntimo, esse é o nosso desejo central. Então, se eu penso lá no meu íntimo nessas coisas, e eu estou vibrando numa faixa inferior, negativa, eu atraio essas entidades e elas fazem com que eu fique fixado nesse pensamento, nessa energia negativa. E eu fico o quê? Jogo o pensamento, bate e volta, refletindo os meus desejos. E assim é muito fácil da obsessão atingir a nossa casa mental. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem lá aqueles desejos bem íntimos dentro de nós. Então vamos orar, pedir a Deus força para que a gente possa superar. Se são desejos negativos, que a gente supere esses desejos, essas dificuldades que batem a nossa casa mental. Procurando o quê? E aí vem o processo da cura da obsessão. Mas antes a gente vai ver exatamente nesse filme aqui como se processa isso. Nós vamos ver um processo obsessão em que um homem tem um desejo, uma viciação no álcool. E nós vamos ver aqui como é que a entidade trabalha nessa viciação, tá bom? Isso aqui é um vídeo que a TV Mundo Maior fez, espero que funcione, né? Se não funcionar, deixa eu abrir aqui o vídeo. Eu tentei incorporar, mas está aqui dentro. Cadê Deus? Essas pessoas não chamam de caneco, né? Vamos lá. Pedir que vocês prestem atenção, tá?
Então aí vocês viram que nós não estamos sozinhos, né? Isso é só um fato, e são relatos que Chico Xavier recebeu, já tivemos provas de que acontece o fato dessa forma. Às vezes você está sozinho e vem aquela ideia. Por que não, né? Então a gente vai. Bebida, outras coisas, não só bebida, tem outros fatores. Brigar, criar confusão, fazer fofoca, vem esses pensamentos do nada na nossa cabeça. Então eu falo, nós estamos sozinhos? Nunca. Nunca estamos sozinhos. Então aqui, ó, tá aqui, ó, a maratona dos obsediados. Geralmente a pessoa que passa um processo de obsessão, quando começa a se agravar, ela começa a percorrer os consultórios médicos, porque ela não consegue achar o problema dela. Meu Deus, eu tenho uma dor assim, ninguém descobre o que essa pessoa está passando. Que dor é essa? Faz exame, faz exames de imagem, exames de sangue e não dá nada. Né? A pessoa continua sentindo dor. Ela continua passando dificuldades. O que ela faz? Começa e não termina a psicoterapia, procura terapias alternativas com promessas de curas rápidas, porque nós temos uma necessidade de querermos nos curar rapidamente. Olha o que eu falei lá atrás. Tira, Senhor, do meu lado. Mas nós não nos propomos a melhorar a nossa postura diante da vida. Mas a gente quer a cura rápida. Busca a resposta das mais diversas religiões sem muito êxito. Aí a pessoa vai para a igreja católica, vai para a igreja protestante, vai para o terreiro de Umbanda, vai para a casa espírita, ela fica pulando, buscando respostas para as suas dificuldades. E ela não sabe que a resposta está dentro dela mesma. Né? Tem cura a obsessão, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Tem cura? Tem, Paulo? Tem. Você ficou assim, olhando, né? Então tá aqui, ó. A cura é um processo de libertação, tanto para o algoz quanto para a sua vítima. Então é a libertação. A desobsessão. A gente precisa disso, né? A gente precisa se libertar. E libertar ele também, porque ele é um infeliz. Ele fica preso ali, junto com a pessoa que ele está prejudicando. Ele não caminha, ele não deixa o outro caminhar, ele também não caminha. Né? Ele agarra o outro e não caminha. Então o que acontece? Quais são os mecanismos de cura? Leitura edificante. Primeiro passo, leitura edificante. Vamos nos desconectar dos programas de televisão, aqueles programas sanguinários, policiais, novelas que não nos acrescentam nada, e vamos passar para a leitura edificante. Eu não tenho nem obra espírita em casa. A SEAC tem uma biblioteca, com mais de 300 volumes, tudo de graça, 0,800. Eu queria comprar a SEAC, tem uma livraria. Está aqui com obras. Preços assim, módicos. Então a gente pode começar a levar para casa, pega emprestado. Vamos começar a mudar o nosso pensamento, fazendo uma leitura positiva. Livro de autoajuda entra aqui, também entra. Desde que o livro de autoajuda não foque em questões materiais. Senão, olha o Leonel de novo explicando. Né? Prosperidade em 50 dias, isso não vai resolver nada. Então a gente tem que focar em leituras edificantes, que vão melhorar o nosso estado moral, o nosso estado de espírito. Depois, oração diária. Acordou? Abriu os olhos, faz uma prece de agradecimento, porque você acordou, você ainda está vivo, você podia ter morrido durante a noite. Mas Deus te deu uma nova oportunidade. Então você faz a leitura edificante, a oração diária. Se der, lê na hora que ora na hora que acorda e na hora de dormir. Por isso que os nossos irmãos protestantes, quando estão se alimentando, fazem aquela oração, é positivo. Porque muitos de nós não. Você imagina um cozinheiro com raiva do dono do restaurante, como ele fez aquele macarrão que você está almoçando. O Jairo, né, que trabalha nessa área de alimentos, sabe como é que os empregados fazem isso. Faz com muita má vontade, com raiva, e você vai e nem ora. Na hora que você vai se alimentar, e aí você está se alimentando de lixo. O alimento perdeu todos os seus nutrientes, tamanho foi a vibração negativa com que ele foi feito. Então oremos ao acordarmos, oremos ali na hora do almoço, não precisa fazer aquela encenação não, gente. Fecha os olhos só,
Fecha os olhos, não precisa fazer encenação, que você está orando para todo o restaurante saber que você está orando. Fecha os olhos e agradece, porque existem milhões que não têm oportunidade de almoçar. Agradecer a Deus. E na hora de dormir, a mesma coisa, porque nós entramos no estado de desdobramento. Nós morremos todos os dias. No momento do sono, o corpo entra em estado de letargia, com o excesso de dopamina que é jogado nos órgãos superiores e inferiores, e o nosso espírito fica ali agarrado, não, vai sair. E aí a gente sonha. E o que nós sonhamos? Se temos pesadelos, olha onde a nossa casa mental nos levou. Por isso a necessidade da oração. Até porque a gente não sabe se vai acordar no mundo dos encarnados no outro dia. Né? Outra coisa interessante, evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? É um dia na semana que a gente separa, aquele dia e aquele horário. E que nós vamos fazer a leitura de uma página edificante como um livrinho desse, ó. Aqui, ó. Vida Feliz. Do Divaldo pela Joana de Ângeles. A gente vai fazer, juntar a nossa família. Ninguém quer, eu faço sozinho. Eu não tenho lugar, faça no banheiro, em qualquer lugar. Eleve seu pensamento a Deus. Leia uma página edificante. Agradeça pela semana. Peça pelos irmãos desencarnados que porventura estejam te acompanhando. Peça também por todos os irmãos que estão em sofrimento e beba a sua água. Coloca lá uma água para ser fluidificada. Não precisa dar passe na água não, os espíritos mesmo colocam ali o remédio perfeito. Porque se Deus criou a água, que é mais difícil, por que Ele não pode criar o remédio que coloque nessa água que vai causar a nossa cura? Se Ele fez, quem pode o mais, pode o menos. Então daí a necessidade da oração, do evangelho no lar. A prática do bem. Não adianta também eu só ler, fazer prece, evangelho e não fazer o bem. Fazer o bem não é só estar envolvido numa tarefa de assistência social, não. Fazer o bem é você doar o seu tempo, se esforçar para uma atividade rotineira de voluntariado. Então, olha, todos os sábados eu vou chegar cedo na SEAC, que eu vou ajudar a Leila. A Leila todo sábado chega aqui, apronta o café da manhã, então eu vou lá varrer o pátio. Isso é uma atividade de voluntariado. E que a gente faz, seu Carlos, né? Traz o pão todos os sábados. Isso é uma atividade de voluntariado. Para que isso? Para que a gente possa demonstrar a esses irmãos que nós estamos buscando a melhora. De duas, uma. Ou eles vão se afastar porque não querem participar, ou eles vão participar e se tornar amigos de cada um de nós. Então eles vão escolher. Porque eu começo a vibrar na faixa superior. Eu estou fazendo bem, eu estou me esforçando, eu começo a vibrar em outra faixa. E por último, frequência no centro espírita. É muito importante. Porque na casa espírita nós temos, além dos estudos, nós temos o trabalho da aplicação dos passes, a água magnetizada. Isso tudo se torna um tratamento de desobsessão. Desobsessão. Tá? Reconciliar-se consigo mesmo, em primeiro lugar, e depois com o próximo. Porque às vezes a pessoa não se perdoa. Ela cometeu um erro no passado, dessa vida mesmo, dessa encarnação, e ela não se perdoa. Ela arrasta esse erro, carregando essa culpa para o resto da vida. Esqueça o passado, caminhe para frente. O que passou, passou. Foi aprendizado, mas a gente tem essa mania de ficar agarrado com as coisas do passado. Quem vive de passado é museu, quando cobra ingresso. E pega fogo. Nós não. Nós temos que caminhar, avançar sempre. Outra coisa, tratamento médico. Olha o que eu falei do processo de subjugação. Quando a obsessão é muito grave, ela pode atingir zonas cerebrais e causar transtornos mentais no corpo físico. Então, é necessário um tratamento médico também. Sempre aliar tratamento com a psicologia, com a psiquiatria e os passes. E a melhora que a pessoa vai caminhando. É preciso também buscar a medicina dos homens. Muita paciência. E por último, tá até a letra maior, a reforma íntima. Se não houver reforma íntima, não há o convencimento e a gente não consegue caminhar. O nosso propósito na Terra é
Evolução material, intelectual e evolução moral. O autoconhecimento. Então nós precisamos o quê? Avançar na nossa intelectualidade e avançar na nossa moralidade. Sermos pessoas boas. Trabalharmos para o bem da sociedade. Se eu não gosto e critico a corrupção, que eu não seja corrupto no meu dia a dia. Dá o seu exemplo. Se eu quero ser amado, que eu ame também. Porque a gente só quer o do outro. Eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, eu quero ser compreendido, mas eu não amo, eu não compreendo, eu não respeito. Porque é dando É que se recebe. e é perdoando que se é perdoado. Se eu não perdoo, como é que eu quero ser perdoado? E se amando, pode se amar o outro. Primeiro tem que amar você. E a gente termina com essa frase do nosso querido Chico. Sei o que devo ser e ainda não sou. Ele reconhece isso. Mas rendo graças a Deus por estar o quê? Trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Está aqui. O verdadeiro espírita, segundo Allan Kardec, é reconhecido pela sua transformação moral. Ok. Ponto. E pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então esse é o verdadeiro espírita. É aquilo que o Chico já diz aqui, ó. Eu ainda não sou o que eu quero ser, mas eu dou graças a Deus por estar trabalhando lentamente, domando as minhas más inclinações. Um passo de cada vez. É que nós elegemos figuras que nossa mente diz que é impossível alcançar. Então eu quero ser igual a Jesus Cristo, numa vida só impossível. Utopia. Eu quero ser igual a Chico Xavier, não dá. Eu quero ser igual a Divaldo Franco, não dá. Então eu vou ser o melhor que eu puder ser. Eu quero ser eu mesmo. Devagarinho. Devagarinho. Ok? Então que nós possamos refletir sobre isso. Que na maioria das vezes o processo obsessivo ele se instala pelas nossas falhas, pela nossa invigilância, pela nossa falta de confiança em Deus, pela nossa falta de fé. Homem sem fé. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, que é metade de um grão de arroz, quem já viu um grão de mostarda sabe disso, direis a esta montanha, saia daqui. O que é essa montanha? As nossas dificuldades. E lança-te ao mar, e ela vos obedecerá. Mas se eu não tenho fé, eu só acredito em Deus quando eu estou com os bolsos cheios, quando a minha vida dá tudo certo, né? Então está tudo bem comigo. Agora, se vem a necessidade, imediatamente eu perco a fé na espiritualidade e em Deus. Mas então, meus irmãos, que Jesus nos possa não. nos amparar, que a gente possa refletir e orar por esses que muitas vezes a gente elege como inimigos do passado, porque são as nossas vítimas, são pessoas que nós prejudicamos e que voltam cobrando de nós uma mudança de atitude. Então, pela lei divina, transformar obsessores em amigos é o objetivo maior da reencarnação. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e muita paz em nossos corações. Graças a Deus. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos à espiritualidade, rogando a Jesus, na noite de hoje, que abençoe todos os enfermos do corpo e da alma, cujos nomes se encontram nos nossos livros de oração. Que esses irmãos, Senhor Jesus, em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam nesse momento as bênçãos da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor, Supremo Governador da Terra, Chefe Supremo do nosso Brasil. Usa-nos como teus instrumentos. Tua vontade é a nossa vontade. Ampara o nosso povo sofredor, ilumina as mentes dos nossos governantes e protege a nossa família. Dá-nos aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração,
nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E com essa assertiva, Jesus, confiantes em Ti, só temos a Te agradecer pelas nossas vidas, pelas dificuldades que batem à nossa porta, e pedimos, Senhor, que ao adentrarmos a Câmara de Passes, saiamos de lá melhores do que quando chegamos, abençoando toda essa localidade, a nossa querida cidade de São Gonçalo, que a paz e o amor reine em cada um de nós. Graças a Deus, assim seja.